A primeira vez que vi Judith e Douglas na nossa varanda sem avisar, sem ligar, sem mandar mensagem, nem bater na porta, deveria ter percebido que aquela casa ainda não era de verdade nossa. Judith sorriu como se tudo ali fosse dela, e Douglas entrou como se o chão fosse dele. Era o segundo dia, menos de 2 dias depois de Elliot e eu termos nos mudado para nosso novo lugar em Boulder. Era para ser nosso começo, um recomeço tranquilo depois de uma fase confusa de casamentos, de longas conversas sobre em que cidade morar e de um apartamento alugado em cima de uma oficina de motos que nunca pareceu lar. Esta casa de 3 quartos, estilo meados do século e precisando de reforma, era nossa chance de respirar. Silenciosa, limpa, nossa, ou pelo menos eu pensava assim. Judith nem esperou eu falar. Passou direto pela porta, olhando cada canto da sala como se estivesse checando uma suíte de hotel. Trouxemos uma coisinha para vocês, disse ela, me entregando uma garrafa barata de Cabernet. Algo para a primeira noite. Douglas veio atrás com uma pilha de papéis dobrados, dicas de manutenção que ele imprimiu de um blog. Eu não tinha perguntado, não precisava. Mas esse é o ponto, assumir competência se passando por cuidado. Tentei ser educada, sorri, balancei a cabeça e até agradeci. Mas quando Judith se jogou no sofá como se fosse um trono e cruzou as pernas com naturalidade, senti a tensão no ar. Ela disse, meio de leve, quando vamos receber nossa chave reserva? Eu pisquei. Desculpa, o quê? Douglas riu como se eu tivesse perguntado se a água era molhada. Ah, claro que precisamos de uma. Nunca se sabe o que pode acontecer. Perguntei em tom firme, em caso de quê, exatamente? Judith se inclinou, toda fofa e observadora. Bem, e se algo der errado enquanto vocês estiverem no trabalho? Se precisarmos regar as plantas ou verificar algo? Só pequenas coisas, sabe, para emergências. Mas não teve emergência nenhuma planta para regar, nenhum pedido de ajuda. Isso não era gentileza, era controle. Olhei para Elliot, meu marido, meu parceiro, o homem que prometeu me proteger, ficar do meu lado, construir a vida comigo. Ele não me olhou, só assentiu. Faz sentido, disse, e pegou a chave extra do prato perto da porta, entregando para a mãe. Algo estalou em mim, silencioso, como um elástico esticado demais. Sorri, fingindo tranquilidade. Claro, vocês estão certos. Minha mão coçava para pegar a chave de volta, para dizer não, para gritar, mas não fiz nada. Aquela não era uma briga que eu ganharia naquele momento. Não com Elliot ainda preso ao peso deles. Não com Judith me olhando como uma rainha distribuindo favores. Assenti de novo. Bom saber que temos reforços. Naquela noite, enquanto Elliot tomava banho, sentei na mesa da cozinha, olhando para a chave extra. Ela era mais que metal, carregava história, hábito, legado. Elliot cresceu numa casa onde Judith decidia o que comer e Douglas conferia boletins como se fossem relatórios militares. Ele nunca se rebelou, só se adaptou. Eu já tinha percebido isso nas pequenas coisas, hesitava em discordar, pedia permissão em vez de dar um passo sem aviso. Ele não era fraco, era treinado e eu não. Então comecei a planejar. De manhã, comprei uma fechadura secundária estilo hotel, de aço grosso, que só tranca por dentro. No almoço, pesquisei sistemas de câmeras internas. À noite, mandei mensagem para alguém com quem não falava há anos. Era hora de criar meu próprio reforço. Tio Frank, ele respondeu em poucos minutos. Vou levar minha mochila. Não era só uma questão de uma chave. Era sobre mostrar qual seria o tom do meu casamento, da minha casa, da minha vida. E se eu teria que ensinar para eles o que significa respeitar limites. Eu estava pronta. Só precisava de uma semana. Fiz meu papel direitinho, a nora boazinha, a esposa nova e compreensiva. Durante 7 dias, falei tudo o que eles queriam ouvir. Agradeci a Judith por cuidar da gente. Dei risada das piadinhas passivo-agressivas do Douglas sobre ter casa própria. Até falei, na verdade, é bom saber que vocês estão por perto. Judith ficou toda feliz. Douglas sorriu daquele jeito debochado. Elliot ficou mais tranquilo. Isso foi o que mais doeu. Enquanto eles achavam que estavam no controle, eu estava agindo. Quietinha, determinada.
Passo 1. Instalei uma trava de segurança, tipo aquelas de hotel, bem forte, no alto da porta. Discreta, só dava para ver se alguém procurasse. E só trancava por dentro. Elliot viu. Você acha mesmo que precisa disso? Ele perguntou. É só por precaução. Nunca se sabe, eu respondi, sorrindo. Passo 2. Coloquei uma câmera com sensor de movimento na sala. Escondida atrás da estante, ligada direto no meu celular. Tudo o que acontecesse lá, eu veria na hora. Passo 3. Falei com o Frank. Ele não era exatamente da família. Era primo distante da minha mãe. Já foi policial em Boulder, mas se aposentou depois de se machucar no trabalho. Hoje em dia, tem uma empresa de segurança. Grandão, cabelo curto, olhar firme. Já tinha visto muita coisa na vida. E o melhor, era a única pessoa que eu conhecia que conseguia bater de frente com Douglas e ainda se divertir com isso. Quando liguei para ele, nem precisei explicar muito. Só falei. É sobre um limite que não existe. E ele respondeu. Quando eu mudo para aí? Fiz tudo direitinho. Fiz um contratinho curto de sublocação, registrei pro dono da casa, e ele nem reclamou. Frank ia ficar uma semana, tempo suficiente para ver se Douglas e Judith achavam mesmo que aquela chave dava direito a tudo. Elliot? Ele não sabia de nada. Não porque eu não confiasse nele, mas porque eu ainda não confiava no modo como ele foi criado. Não demorou. Era terça-feira, 10h41 da manhã. Eu estava no trabalho quando o celular apitou, movimento na sala de estar. Abri o vídeo. Lá estavam eles. Douglas já na cozinha, abrindo armário, mexendo nas gavetas como se estivesse procurando contrabando. Judith alisando a manta do sofá e indo pro corredor, toda à vontade. Como se a casa fosse dela. Meu coração disparou quando vi ela entrando no nosso quarto. Ela voltou com uma cesta de roupa limpa e começou a dobrar ali mesmo. Me deu enjoo, mas não de vergonha. Era raiva. Como se tivessem o direito. Aquilo não era carinho. Era controle disfarçado de cuidado. Eles achavam que não estavam fazendo nada de errado porque, na cabeça deles, eu não era uma adulta de verdade. Só mais uma esposa. Douglas foi até a porta para ir embora. Tentou abrir. Nada. Tentou de novo. Ainda trancada. Judith chegou perto, confusa. Douglas balançou a maçaneta com força. Olhou para cima e viu a trava extra. Tentou puxar mais uma vez. Judith ficou branca na hora. E aí, a porta do porão fez um barulho. Frank apareceu na sala como se tivesse esperando aquele momento a vida toda. 1,88 m, jeans velho, camiseta preta colada nos ombros largos, braços cheios de tatuagem. Os desenhos no braço eram dele mesmo. Ele estalou os dedos, encostou na parede e sorriu como um leão vendo dois veados perdidos dentro da caverna dele. Olha só quem apareceu, disse Frank. Judith levou um susto e deu um passo para trás. Douglas ficou com o peito estufado. Quem diabos é você? Ele perguntou. Frank respondeu firme. Eu moro aqui. Você não mora, não, Judith gaguejou. Frank colocou a mão no bolso de trás, tirou um papel dobrado e mostrou como se fosse uma carteira de policial. Contrato de aluguel temporário. Assinado e registrado com o dono da casa. Vocês acabaram de invadir uma casa ocupada. Douglas tentou bancar o valentão, deu um passo à frente, mas sua voz falhou. Essa é a casa do meu filho. Frank levantou uma sobrancelha. Não essa semana. E eu assistia tudo da minha mesa de trabalho. Tranquila. Fria. Sabia que tinha dado certo. Eles nem tinham percebido a armadilha. Frank nem precisou sair do lugar. Só a presença dele já deixava o ar pesado. Douglas agora estava vermelho, com os punhos fechados, bufando. Você que tá invadindo. Gritou ele. Sai da nossa casa. Frank soltou uma risada baixa, meio divertida, não ameaçadora. Nossa casa? Ele repetiu, levantando a sobrancelha.
Depois abriu o contrato com calma, bem devagar, como se estivesse mostrando uma verdade que eles não queriam ver. Tá tudo assinado, registrado, direitinho. Se quiser, pode ligar pro dono da casa. Mas sugiro fazer isso lá fora. Judith agarrou o braço de Douglas, com a voz tremendo. Douglas, vamos embora, por favor. Mas ele não tinha acabado. Onde tá a Clary? Ele perguntou, ignorando a esposa. Ela vai explicar. Ela não tem nada a ver com esse teatrinho. Frank cruzou os braços e falou. Ela tá no trabalho. Como qualquer pessoa normal numa terça de manhã. Foi quando meu celular tocou. Era o Elliot. Respirei fundo antes de atender. Oi, falei num tom calmo. Que diabos está acontecendo? Ele disparou. Meus pais acabaram de me ligar dizendo que tem um cara lá em casa dizendo que mora lá. Olhei para a tela e sorri. Sério? Então pergunta para eles o que eles estavam fazendo lá dentro, para começar. Silêncio. Depois ele sussurrou, quase sem voz. Clary, você fez alguma coisa? Não respondi. Nem precisava. Ele desligou. De volta na sala, Frank seguia tranquilo. Douglas andava de um lado pro outro, reclamando baixinho. Judith olhava para a porta toda hora, como se esperasse que Elliot chegasse para salvar os dois. Enquanto isso, Frank foi até a cozinha, encheu um copo de água, bebeu devagar e disse. Sabe, se vocês quisessem açúcar emprestado, tinha um jeito mais educado de pedir. Ninguém riu. Esperei mais uns 10 minutos antes de chegar. Fui com calma. Estacionei 2 casas depois, subi a garagem devagar, com as chaves fazendo barulho no bolso. Abri a porta e entrei. A sala estava num clima tenso. Judith estava sentada na beirinha do sofá, com cara de quem foi pega roubando na igreja. Douglas parado perto da porta, com um olhar furioso. Frank me olhou e fez um sinal com a cabeça, o único oi em que eu precisava. Oi, amor, falei animada, jogando minha bolsa no balcão. O que tá rolando? Douglas deu um passo pra frente e sacudiu o contrato na minha cara. Isso é uma piada. É mentira. Você tá brincando com a gente. Inclinei a cabeça, calma. Engraçado, o dono da casa não achou isso, não. Judith se levantou. A voz dela saiu rouca, trêmula. Você acha isso bonitinho? Trancar a gente aqui como se fosse bandido? Isso que você fez, você passou dos limites. Cruzei os braços. Passar dos limites? Você quer dizer, entrar na nossa casa sem avisar? Mexer nas gavetas da minha cozinha? Dobrar minhas roupas? Douglas falou baixo, com raiva. A gente tem uma chave. Frank deu uma risada curta. É. E olha como funcionou bem. Nesse momento, Elliot entrou. Parou na hora. A sala ficou em silêncio. Os olhos dele iam de mim pros pais, depois pro Frank. Ele parecia um homem que acabou de entrar num prédio pegando fogo. Ele parecia um homem que entrou no incêndio já sabendo que o fogo tinha começado muito antes. Jesus Cristo, murmurou Elliot. Judith correu até ele, segurou suas mãos com força, com o rosto cheio de mágoa. Elliot, você sabia disso? Ela olhava fixo para ele, como se quisesse tirar a verdade da cara dele. Ele ficou paralisado. Ela deu um suspiro forte. Você sabia, disse, respirando fundo. Você deixou ela fazer isso. Elliot passou a mão no rosto, cansado. Mãe? Mas Douglas perdeu a paciência. Quero a chave de volta, gritou ele. Agora. Eu continuei firme. Não. Nós somos sua família. Ele disse com raiva. Vocês eram. Agora não tem nenhum direito de estar aqui. Eu ri. Um riso real. Você se escuta falando? Você não mora aqui. Não paga nenhuma conta. Não manda em nada. Douglas avançou um passo. Você tá cometendo um erro enorme. Frank estalou os dedos e sorriu. Mal posso esperar para ver no que isso vai dar.
Douglas virou para ele, com raiva. Cala a boca. Mas Frank só deu aquele sorriso devagar, perigoso. Aquele tipo de sorriso que faz até homem adulto pensar duas vezes. Acho que não vou calar, não. Judith puxou o braço dele. Vamos embora. Mas Douglas ficou parado. A voz dele saiu fria e venenosa. Você vai se arrepender disso. Eu olhei direto nos olhos dele, sem piscar. Não, Douglas. Você vai. E eu falei sério. Naquela noite, o silêncio entre mim e Elliot era mais alto que qualquer briga. Sentamos no sofá como se fossemos dois estranhos. Ele olhava pro chão, com os cotovelos nos joelhos, e as mãos tão apertadas que os dedos estavam ficando brancos. A única coisa que se ouvia era o barulho da geladeira e o vento nos pinheiros lá fora. Esperei. Não porque não tinha o que dizer, mas porque queria ver o que ele ia dizer primeiro. Finalmente, ele falou. Então, agora eles vão te odiar para sempre? Soltei o ar devagar. Provavelmente. Ele fez que sim com a cabeça, ainda olhando pro chão. Eu estraguei tudo, né? Fiquei em silêncio um instante. Eu queria gritar. Queria sacudir ele. Queria perguntar como ele teve coragem de dar a chave da nossa casa para pessoas que nunca me respeitaram. Mas só falei. Você deu a chave da nossa casa sem nem me perguntar. Ele encolheu os ombros, como se estivesse se envergonhando. Eu achei que... Achou o quê? Interrompi, com a voz baixa. Que eles iam respeitar os limites. Que só iam entrar quando fosse preciso. Você conhece eles melhor do que isso, Elliot. Cresceu com eles. Ele passou a mão na cabeça, cansado. Eu sei. Agora eu sei. Eu achei mesmo que só queriam ajudar. Não. Eles queriam controle, falei baixinho. E você deu isso para eles. Ele olhou para mim. E foi aí que eu vi. Pela primeira vez no dia inteiro. A vergonha. Uma vergonha verdadeira. Não aquela que some com uma desculpa. Era a vergonha que te faz repensar tudo o que te ensinaram sobre família, amor e obediência. Vamos trocar a fechadura, falei. Ele não respondeu. Só concordou com a cabeça. Nos dias seguintes, tudo ficou quieto. Sem mensagens. Sem ligações. Por um momento, quase acreditei que talvez eles tivessem entendido o recado. Mas, lá no fundo, eu sabia que não. Pessoas como Douglas e Judith não desistem. Elas se reorganizam. Pensam num novo plano. E foi isso mesmo. Na sexta de manhã, meu celular tocou. Era o dono da casa. Oi, ele disse, com a voz meio tensa. Recebi uma ligação estranha de um casal dizendo que são seus sogros. Meu estômago virou na hora. Que tipo de ligação? Eles estavam perguntando se tem como cancelar seu contrato de aluguel antes do tempo. O quê? Falei, gelando. Eles se ofereceram para pagar o restante do contrato todo. Disseram que queriam alugar o imóvel para eles mesmos. Precisei me apoiar no balcão para não cair. Eles disseram o motivo? Perguntei. Ele hesitou, era algo tipo colocar a casa de volta nas mãos certas. Não entendi muito bem o que queriam dizer, mas não importa. Eu disse na hora que nem pensar. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando para a parede, sem acreditar. Aquilo não era preocupação. Não era amor de pai ou mãe. Era uma guerra. Eles tentaram mesmo tirar a gente da nossa própria casa, como se eu fosse só uma inquilina chata na vida que eles acham que é só do filho deles. Eu não contei pro Elliot. Ainda não. Não porque eu queria esconder, mas porque eu não sabia se ele aguentaria ouvir a verdade. Tudo de uma vez. Ele carregava anos de culpa, vergonha e correntes invisíveis. Ele tinha ficado do meu lado uma vez. Mas será que conseguiria de novo se a briga ficasse ainda pior? Foi aí que tomei uma decisão. Peguei o carro e fui direto para a casa do Douglas e da Judith. Toquei a campainha como se aquele lugar fosse meu. Judith abriu a porta, com um sorrisinho surpreso que sumiu assim que viu que era eu e não o filho dela.
Ah, ela disse, fria. Não estávamos esperando por você. Percebi, falei. Entrei antes que ela tentasse me impedir. Douglas estava na sala, com uma cerveja na mão e os pés para cima, como se não tivesse nenhum problema no mundo. Nem levantou o olhar direito. O que você quer? Rosnou. Sentei de frente para ele, cruzei as mãos com calma e falei direto. Eu sei o que vocês fizeram. Judite ficou tensa atrás de mim. Com licença. Vocês tentaram tirar a gente da casa. Douglas colocou a cerveja na mesinha devagar. Não sei do que você tá falando. Peguei meu celular, abri a tela. Quer que eu coloque o dono da casa no viva voz? Silêncio. Douglas teve a cara de pau de dar um sorrisinho. Tá bom, disse, se inclinando para frente. Digamos que sim. Eu não pisquei. Nem respondi. Deixei aquele sorriso falso dele ficar no ar, como fumaça de fogueira. Judite ficou chocada. Douglas. Sussurrou, brava. O que você tá dizendo? Ele fez um gesto com a mão, como se o desespero dela fosse um mosquito. Ela não é burra, Judy. Ela já sabe. Talvez seja melhor eu assumir logo. Falou como se nada demais tivesse acontecido. Como se destruir a vida do próprio filho fosse só mais um dia normal. E qual era o plano? Perguntei, me encostando na cadeira. Jogar a gente pra fora, pegar o contrato da casa, se mudar pra lá e fingir que nada aconteceu? Douglas fez que sim com a cabeça. A gente só queria ficar mais perto do nosso filho. Dei uma risada curta, amarga. Não. Vocês queriam controle. Sempre quiseram. Não se importam se isso destruir o casamento dele, a cabeça dele, a vida dele. Desde que ele continue pequeno bastante para vocês mandarem. As mãos de Judite tremeram. Clary, você tá vendo isso tudo do jeito errado. A gente só queria ajudar. O Elliot sempre precisou de um pouco mais de orientação. Ele não tem 12 anos. Explode. Ele é um homem. Tem casa, tem esposa, tem vida. E você trata ele como se fosse um liquidificador quebrado que precisa levar para consertar toda semana. O rosto do Douglas ficou duro. A gente criou ele. Ele só tem essa casa por nossa causa. Não falei, com a voz gelada. Ele tem uma vida inteira de dúvidas por causa de vocês. Ele trava toda vez que precisa decidir alguma coisa. Ele se desculpa só por existir no próprio espaço. Os lábios da Judite se abriram, surpresa. Mas eu ainda não tinha terminado. Você não criou um homem, falei. Você criou um eco. Um boneco obediente. Douglas se levantou de repente, e até a mesinha tremeu com o movimento. Cuidado com o que você fala, ele disse. Eu também me levantei, encarando ele de frente. Não. Você que devia ter cuidado com o que faz. Se um dia, eu tô falando sério, um dia só, você tentar fazer algo assim de novo, eu juro que vai se arrepender. Não só aqui no bairro. Não só com o dono da casa. Eu vou mostrar pra todo mundo quem você realmente é, um pai controlador, abusivo, que não sabe soltar o filho que acha que é propriedade dele. A voz da Judite falhou. Você tá nos ameaçando? Eu dei um sorriso. Mas não era de paz. Ah, Judite. Isso ainda nem foi o começo. E então eu saí da casa. Sem pressa. De propósito. Eu queria que eles me vissem saindo. Eu queria que soubessem que agora eles não mandam mais em tudo. Por um tempo, achei que isso ia bastar. O silêncio que veio depois até parecia promissor. Nada de ligações. Nenhum e-mail. Nenhum carro estranho parado do outro lado da rua. Comecei a dormir melhor. O Elliot também. Ele nunca perguntou onde eu estive aquele dia. E eu também não contei. Mas algo mudou no jeito que ele olhava para mim. Como se ele visse algo diferente. Como se percebesse que eu era a única que estava lutando por nós dois, quando ele ainda não conseguia. Mas a paz não durou. Começou com coisas pequenas.
Um pacote da Amazon que nunca chegou. Uma lixeira derrubada no meio da noite. Coisas que dava para explicar. Coisas que poderiam ser só coincidência. Até que uma noite, estávamos no sofá, assistindo reprise de série, enrolados na coberta. As luzes estavam baixas. Cortina meio fechada. E a gente ouviu um barulho de metal raspando, lento, vindo da varanda. Elliot desligou a TV e ficou olhando. Você ouviu isso? Eu assenti e já estava indo para a porta. Ele olhou pelo olho mágico e ficou tenso. O que foi? Sussurrei. Ele respondeu com a voz fria, sem emoção. É meu pai. Olhei também. Era o Douglas. Estava parado na varanda, com alguma coisa na mão. Uma chave. Não qualquer chave. Uma das antigas. As que a gente trocou. Ele tentou enfiar na fechadura. Mas não funcionou. Ainda bem. Então ele começou a bater com força na porta. Abre essa porra de porta. Elliot travou. Não parecia com medo. Nem com raiva. Parecia triste. Muito triste. Peguei o celular. Abri o gravador. Douglas, falei através da porta, firme, você precisa ir embora. Essa é a casa do meu filho. Ele gritou. Não. Não é mais, respondi. E aí, como se já não fosse estranho o suficiente, ouvimos a voz da Judith lá do lado da casa. Elliot, meu querido, ela disse com voz doce e falsa, só abra a porta. Vamos conversar. Mas Elliot não se mexeu. Nem um centímetro. E eu acho que foi ali que ele percebeu. Aquilo não era uma visita de família. Era um cerco. A respiração dele ficou curta e rápida. Ele ainda olhava pelo olho mágico, mas não parecia estar vendo o pai. Nem a varanda. Era como se estivesse vendo a própria vida inteira. Ordens que pareciam cuidado. Centenas de decisões que ele nunca pôde tomar. Um menino que foi ensinado que só podia respirar se tivesse aprovação dos pais. E que, naquele instante, percebeu que não precisava mais respirar veneno. Elliot, sussurrei, o que você quer fazer? Ele não respondeu. Douglas bateu na porta de novo, agora com mais força. Você tá cometendo um erro enorme. Gritou, cheio de raiva. Foi aí que as luzes do sensor no quintal acenderam. Virei rápido para a janela de trás e vi uma sombra se mexendo perto da cerca. Tinha alguém lá fora. Meu corpo agiu antes de eu pensar. Peguei o celular e liguei pro 192. Fiquem dentro de casa, disse a moça da emergência. A polícia já está a caminho. Douglas ainda gritava, socando a porta. Abre. Tá me ouvindo? Abre essa maldita porta. Eu sei que vocês estão aí. Judith começou a chorar. A voz dela vinha pela janela. Elliot, por favor. Você não pode fazer isso com a gente. Não deixe ela afastar a gente de você. Elliot piscou forte, o corpo dele estava todo tenso, como se fosse explodir. Peguei a mão dele. Ele deixou. Não se afastou. Um minuto depois, as luzes vermelhas e azuis iluminaram a frente da casa. Douglas parou de bater. Abri a porta devagar, com o celular ainda na mão, gravando tudo. 2 policiais se aproximaram. Um era alto e sério. O outro mais novo, mas bem atento. Douglas virou para eles com os braços erguidos, tentando parecer inocente. Isso é só um mal-entendido, falou rápido. Eu sou o pai dele. A gente só quer conversar com nosso filho. Um dos policiais olhou pro Elliot. O senhor conhece essas pessoas? Elliot ficou calado por alguns segundos. Apertou o maxilar. Olhou para mim, depois pro pai, depois para Judith, que chorava. E então ele falou, devagar. São meus pais, e eles estão invadindo minha casa. Judith ficou sem ar. Douglas ficou branco, de boca aberta, sem acreditar. O policial mais novo deu um passo à frente. Senhor, vou pedir para os 2 saírem da propriedade. Douglas não se mexeu.
Estava com os punhos fechados. Você acha que tá fazendo a coisa certa, disse para Elliot, com uma voz baixa e ameaçadora. Mas um dia vai perceber que ela tirou tudo de você. Elliot não respondeu. Só olhou para os policiais. Judith foi até a varanda com as mãos juntas, como se estivesse rezando. Elliot, por favor, não deixe ela te afastar da gente. Você é nosso filho. Sempre vai ser. Mas Elliot respondeu, calmo e firme. Ela não tirou nada. Você que tirou. Tirou quando parou de me ver como pessoa, e começou a me tratar como se eu fosse só parte do que você quer. Douglas surtou. Você não é meu filho. Ele gritou, cuspindo as palavras como se doessem. Virou de costas e saiu pisando forte. Judith ficou parada por um instante, chorando, depois correu atrás dele. Nenhum dos dois olhou para trás. Os policiais ficaram esperando até eles sumirem no escuro. Depois olharam para a gente. Vocês querem prestar queixa? Elliot balançou a cabeça. Não hoje. Fechamos a porta. O silêncio que veio parecia o de uma caverna grande, vazio, cheio de tudo o que tinha acabado de acontecer. Elliot sentou no sofá devagar, com a cabeça entre as mãos. Eu não falei nada. Só sentei do lado dele. Ele ficou quieto por um bom tempo. E então, quase sussurrando, ele disse. Eles me odeiam agora, ele disse. Engoli em seco. Talvez. Não. Ele balançou a cabeça. Eles odeiam sim. Meu pai, ele falou sério. Eu vi no rosto dele. Eu não discuti. Sim. Ele falou sério. Elliot fechou as mãos em punhos. Eu não sei o que sentir. Estendi a mão para ele de novo. Não só para consolar, mas para ele sentir que não estava sozinho. Eu sei, falei. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Depois encostou a cabeça no meu ombro, como uma criança cansada de fingir que tá tudo bem. Acho que no fundo eu sempre soube que isso ia acontecer. Só que eu nunca disse em voz alta, porque uma parte de mim ainda queria acreditar neles. Os dias seguintes foram estranhos. Não era silêncio de paz. Era um silêncio vazio, como depois de uma tempestade que ninguém achou que fosse acontecer. Elliot não falava muito. Ele andava mais devagar, como se cada passo fosse difícil depois de anos obedecendo sem pensar. Eu dei espaço para ele. Fiz chá. Deixei as luzes baixas, a casa quentinha. Não falei a você fez a coisa certa. Nem precisava. Tem verdades que só precisam de tempo para sentar. E então, 5 dias depois daquela noite, aconteceu. Elliot estava vendo os e-mails no café da manhã. Eu servia o café quando ouvi ele prender a respiração. Me virei. O que foi? Ele não respondeu. Só virou a tela do notebook para mim. Era um e-mail de um escritório de advocacia. Assunto: notificação para cessar e desistir de interferência no relacionamento parental. Era uma carta formal. Fria. Cheia de palavras difíceis, escrita por gente que já tinha perdido de verdade e agora tentava controlar as coisas com papel. Eles querem que eu volte a falar com eles. Como se tudo fosse normal, Elliot leu em voz alta. A voz dele não tinha raiva. Nem surpresa. Só parecia vazia. Cansada. Li a carta. Falava de alienação emocional, afastamento intencional e ia impedir afeto familiar. Era absurdo. Ridículo. Mas por trás do juridiquês, eu vi o que era de verdade: desespero. Eles estão tentando te obrigar, por lei, a falar com eles, murmurei. Elliot deu uma risadinha seca. Parece que sim. Ele se recostou na cadeira, olhando para a tela como se tivesse achado a última peça de um quebra-cabeça que tentava montar a vida toda. E talvez fosse isso mesmo, porque depois de um tempo quieto, ele sorriu. Não foi um sorriso grande. Só um canto da boca levantando, como se algo finalmente tivesse feito sentido. Eles estão desesperados, ele disse, calmo. Inclinei a cabeça. Você tem certeza? Ele confirmou com a cabeça. Tenho.
Sem dizer mais nada, ele abriu um e-mail novo. Escreveu só uma frase: "Não entrem mais em contato conosco." E clicou em enviar. Depois disso, bloqueamos tudo: e-mails, números de telefone, redes sociais. Judith tentou mandar mensagens com nomes falsos. Douglas mandou um cartão de Natal pro Owen e Rachel e colega de casa. A gente jogou tudo fora. Mas as tentativas ficaram cada vez mais fracas. Até que um dia, pararam. E foi nesse silêncio que a gente começou a se curar. Não de uma vez só, não foi uma cura rápida. Nem limpa. Algumas noites, Elliot acordava todo suado, murmurando pedaços de lembranças antigas. Alguns dias ele ficava parado, olhando por muito tempo uma foto de quando era criança, no colo da Judith. Tentando entender o que foi real e o que foi só encenação. Mas o tempo tem um jeito de aliviar até as feridas mais profundas, se a gente parar de mexer nelas o tempo todo. Uma noite, algumas semanas depois, a gente estava sentado na varanda. O céu estava rosa, o sol já quase indo embora. O bairro estava calmo, naquele silêncio gostoso antes do jantar. Elliot segurava uma caneca de chá com as duas mãos. Seus ombros já não estavam tão pesados. "Eu me sinto livre", ele disse, com a voz baixa. Virei para olhar para ele. "É mesmo?" Ele soltou um suspiro longo e, com uma risadinha leve, falou: "Então, podemos chamar o tio Frank? Acho que ele merece uma cerveja." Eu sorri. Pela primeira vez, deixei sair o medo que eu nem sabia que ainda estava segurando. Naquela noite, a gente não falou de dor. Não ficamos lembrando do passado. A gente só ficou ali. Duas pessoas que se escolheram. Mesmo com tudo contra. Contra a pressão da família, contra a culpa que não era nossa, contra as expectativas que tentaram colocar na gente. Muita gente fala que a família é para sempre. Mas isso não é verdade. Família de verdade não te prende. Família de verdade não te pune por crescer. Família de verdade não faz você achar que deve sua vida a ela. Às vezes, a coisa mais corajosa, mais gentil e mais cheia de amor que você pode fazer é ir embora. E nunca mais olhar para trás.